Quando você vai comprar um manômetro, além da faixa de medição e da classe de exatidão, qual outra característica você busca? O que é melhor para a aplicação? Um analógico ou um digital? Se você tem interesse nesse assunto, fique com a gente até o final. Queremos mostrar a você os principais pontos a serem observados para que você possa selecionar o instrumento. Eu sou Márcio, da Aula Metrologia. Você está no Metrologia na Prática, um canal orientado a entusiastas e profissionais, assim como você, né, atuam diretamente com medição. Antes de falarmos sobre o instrumento, efetivamente, sobre o manômetro, vamos convencionar que toda vez que eu citar o manômetro aqui, nós estamos fazendo referência efetivamente não só ao manômetro, mas também aos vacômetros e manovacômetros, ok? Dito isso, falando um pouco sobre o manômetro, né, ele é um instrumento de medição usado para determinar a pressão de fluidos, né? E quando falamos de fluidos, nós estamos nos referindo a líquidos e gases, né, em sistemas fechados. E ele tem como função informar a pressão dentro desse sistema, né? E que, obviamente, dependendo da tecnologia embarcada do instrumento, ele transfere informação para que possam ser tomadas ações e decisões. Normalmente, nós encontramos manômetros em tubo U e o Bourdon, que é o mais utilizado na indústria. Mas os digitais vêm ganhando muito espaço em função da tecnologia embarcada, né? Onde é possível você ter armazenamento de dados, indicações de maior ou menor pressão, apresentação de gráficos e muitos outros que transferem à operação informações mais completas com relação ao processo e o que está sendo medido efetivamente, né? E aí até com o tempo, né? Ou seja, principalmente quando você tem a opção de data log, né? Mas como estamos falando dos tipos de manômetros, deixe nos comentários qual tipo você mais utiliza no seu dia a dia, né? Que você tem ali uma utilização diária, tá? Com relação à escolha dos manômetros analógicos ou digitais, como nós falamos, vai depender da necessidade específica de cada aplicação, tá? Como sempre, ambos possuem vantagens e desvantagens, tá? Então, vai depender da precisão, facilidade de leitura, do ambiente, tempo de resposta e diversos outros, tá? Então, falando um pouco mais sobre os analógicos e os digitais, comparando os dois, vamos primeiro falar dos analógicos, tá? Os analógicos, como dito, normalmente que você encontra são os bordões, né? Eles possuem um ponteiro que se move sobre uma escala e tem como principal vantagem a simplicidade com relação ao funcionamento, um baixo investimento para aquisição, né? E não tem necessidade de uso de baterias, fonte elétrica, né? Mas como nem tudo é perfeito, tem como uma principal desvantagem, né, o fato de você ter ou poder ter erros de interpretação em função do erro de paralaxe, né? Então isso é um problema, tá? Já os digitais, tá, eles possuem sensores eletrônicos para medir a pressão, tá? E que exime valores em um digital, então isso já evita a questão do erro de paralaxe, tá? O que também te dá uma maior precisão na leitura, ok? Um outro ponto importante, como nós falamos anteriormente, é que eles possuem tecnologia embarcada, então você tem data loggers, alarmes, comunicação com outros dispositivos, gráficos, entre diversas outras funções, que vai depender muito do que você precisa, tá? Claro que nesse caso você tem um investimento um pouco maior do que os manômetros analógicos. E aí tem uma outra desvantagem, que é a necessidade do uso de bateria ou estar preso à corrente elétrica. Nós também temos uma outra diferença, tá, entre analógicos e digitais. Os analógicos são ideais para aplicações onde a simplicidade e durabilidade são mais importantes do que a precisão especificamente, tá? E adequado para ambientes muito agressivos, tá? Choques e vibrações, ok? E aí possui a função basicamente de mostrar a leitura que está naquele local que ele está instalado, tá? Ou seja, você não tem nenhuma outra função necessária para essa medição de pressão, diferente dos digitais, tá? Que aí sim são ideais para quando você precisa de uma alta precisão, principalmente se você estiver usando ou for usar o instrumento em processos de calibração e você precisa efetuar monitoramento, fazer integração com sistemas, tá? E agora nós vamos chamar a atenção para um ponto muito importante, tá?
uma vez que o fato do manômetro ser digital não quer dizer que todos os manômetros digitais são iguais. Os manômetros digitais eles possuem funções, tá, que tem muito a ver com a informação que você precisa, em função da quantidade de variações que esses instrumentos possuem e de funções embarcadas que ele tem. Então você vai ter manômetros onde você tem somente data log, você tem outros que tem data log, as funções de máxima e mínima, enfim, tá, diversas outras. Então isso é um ponto importante que deve ser observado para a seleção do manômetro. Outro ponto está relacionado ao tempo de resposta, tá? Como eu disse, o fato de ele ser digital não quer dizer que são todos iguais. E o tempo de resposta dos instrumentos, eles mudam. Tá? Porque o tempo de resposta é relacionado à quantidade de vezes que a placa lê o sensor, ele faz a leitura no sensor de pressão. E isso muda de manômetro para manômetro. Então é um ponto importante que você precisa ter atenção. É o tempo de resposta dos manômetros digitais para ver se esse tempo de resposta está adequado ao que você realmente precisa. Tá? Porque senão você pode ter sim um erro na tua leitura. Um outro ponto relacionado aos manômetros digitais está relacionado na correção da leitura do instrumento. Normalmente, os manômetros digitais eles fazem correção da temperatura interna, tá? E não do fluido. Tá? Então, ou seja, não do fluido que está passando no sistema. Até porque você tem questões construtivas aí muito importantes. Tá? Então, é um ponto que vocês também precisam ter atenção quando vocês precisam ou vão aí tá colocando o instrumento em uso, tá? Fazendo a seleção do instrumento, ok? E como nós estamos falando aqui em seleção, vamos falar, você citar 4 pontos. Um está relacionado à aplicação. Onde o instrumento será instalado, qual a medição irá fazer, são pontos fundamentais para definir o tipo de instrumento a ser selecionado. O segundo ponto está relacionado ao ambiente que irá trabalhar. O ambiente ele é agressivo, ele vai ficar exposto ao sol, chuva, vibração, choque, vai ser utilizado em área explosiva. Tá? Então, é algo que precisa levar em consideração, até porque, dependendo do local, será necessário criar proteções para a instalação do instrumento. O terceiro ponto é qual a faixa de medição e precisão que você precisa. Tá? Até porque, para você definir a faixa de medição do instrumento, é importante que você conheça o valor nominal, uma vez que é altamente recomendado com que o instrumento, que as leituras sejam feitas entre 25% e 75% da faixa de medição. E com relação à leitura, tá? Ela é necessária em função da incerteza do instrumento. Tá? Se a pressão não for adequada, você poderá ter valores fora do critério de aceitação determinado para o uso do instrumento. E aí você pode efetivamente estar tomando decisões erradas. Tá? O quarto ponto está relacionado à calibração, os pontos que devem ser ou que serão calibrados. Tá? Esses valores, esses pontos, eles devem estar diretamente relacionados às medições que serão feitas. Aí isso você pode e deve solicitar ao laboratório, o que é fundamental até para que você possa fazer as verificações periódicas no instrumento, ok? Bom, se esse assunto fez sentido para você, deixa o teu like, recomenda o canal para outros profissionais, tá? Isso vai nos auxiliar bastante. Tá? Até a próxima, tchau!